Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho do RealFlow. Vamos dar os conceitos básicos e a introdução para vocês já conseguirem fazer alguma coisa quando terminarem de ver esse tutorial. Então eu tenho aqui uma cena básica, composta de uma bacia e um chão, e a gente vai então começar uma simulação de fluido usando o RealFlow, que é um plugin para o Cinema 4D. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir dentro aqui em cima de RealFlow, Emitters, Circle. Coloquei aqui o Circle. Ele já desenha aqui para mim uma imagem indicando que eu tenho um sistema de RealFlow. Aqui do lado direito ele já cria a estrutura da cena, né? E aqui essa partezinha azul é o emissor de partículas, ou emitter. Eu vou jogar ele um pouquinho para cá, vou subir ele um pouquinho e vou girar ele um pouquinho. Muito bem. Para eu tocar o RealFlow, para eu iniciar a simulação, basta eu apertar o botão de play aqui do meu Cinema 4D. Então vou voltar aqui para o quadro 0, play. Ele já vai começar a fazer, né? Eu joguei ele para o outro lado aqui sem querer. Vamos colocar ele para o lado correto. Então seria para cá, né, na direção da setinha. E vamos dar o play. Então tá lá. A gente repara que ele já está fazendo a simulação, já tem as partículas aqui. Porém, a primeira coisa que a gente observa é que essas partículas elas não estão sendo atraídas pela gravidade. Então, para eu ter esse controle sobre a partícula, eu vou utilizar um módulo do RealFlow chamado Daemon. Então, vou vir aqui dentro de RealFlow, Daemons, e vou colocar Gravity, que é gravidade. A hora que eu colocar o Gravity, eu volto o quadro para o 0 e dou play novamente, e aí eu vou perceber que agora a partícula, além de ser emitida, ela também é atraída, né, na direção do solo pela gravidade. Então, se você não puser o Daemon Gravity, a partícula não vai cair. Vou chegar o meu emissor de partícula um pouquinho aqui para frente. Se você não conseguir pegar ele direto na tela, clica aqui, ó, Emitter. Vamos lá. Vou dar play novamente. Ó. E agora a gente observa que ele está caindo, porém ele não interage com a minha bacia. Tá? Eu preciso dizer para o RealFlow que essa bacia aqui vai interagir com esse fluido. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro da bacia, né? Eu clico nela ou clico aqui no nome, tá? E vou adicionar uma tag chamada Extension RealFlow Collider. Tá? Uma vez que eu coloquei o collider na bacia, agora a partícula vai cair, vai bater na bacia e vai interagir com ela. Repare só. Ó, eu começo a observar que as partículas estão acumulando ali. Ó. Muito bem. Só que o que eu vou observar é que essa partícula aqui ela ainda não é renderizável, não existe uma malha tridimensional nela, portanto ela não renderiza. Se eu pedir para o Cinema 4D renderizar a cena, você vai ver que ele vai renderizar o fundo, vai renderizar aqui a bacia, o chão, porém nada de partícula. O que eu tenho que fazer? Eu preciso vir aqui no RealFlow e adicionar um Mesher. Tá? O Mesher vai fazer com que essas partículas se transformem numa malha visível e, portanto, sejam renderizáveis. Vou voltar, apertar, repara que agora ó, as minhas partículas começam a interagir aqui com a minha bacia. Tá? Interessante a gente observar que elas também estão passando direto pelo chão. Então, no chão, eu também tenho que colocar um collider. Então, eu vou vir aqui no chão, Tags, Extension, RealFlow, Extension, RealFlow, Collider. Tá? E aí eu vou tocar de novo aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. A gente vai observar que está agora saindo partícula para um monte de lugar aqui que não deveria. Isso é bastante comum acontecer em simulação física pela precisão do sistema. Tá? O que eu posso fazer aqui para diminuir um pouco esse vazado aqui de partículas? Eu posso vir aqui nos meus fluidos, tá? Fluido, e eu mudo aqui do Liquid PBD, tá? Para o SPH. Esse Liquid SPH é uma simulação de partícula de líquidos menos precisa. E essa aqui é uma simulação mais precisa. Então eu vou vir aqui, mudo para SPH e provavelmente vai vazar menos partícula, ó, porque a simulação está menos precisa. Muito bem. Então eu já tenho aqui uma primeira simulação, tá?
E agora o que eu preciso fazer é aumentar a qualidade dessa simulação. Então a primeira coisa que a gente vai observar é que eu tenho partículas com, né, poucos polígonos aqui. Então se eu vier aqui, ó, com o shading, ó, eu vou observar que eu tenho pouca definição nessa malha. Então como é que eu vou melhorar isso aqui para deixar essa malha um pouco mais definida? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser entrar aqui no meu Mesher, tá? E entrar aqui no raio dela e diminuir isso aqui. Porque quando eu diminuo a espessura dessa partícula. Então eu vou passar de 8 para 5. Só que vocês vão observar um detalhe. À medida em que eu passo de 8 para 5, as partículas ficam mais fininhas, né? Mas eu passo a ter mais buracos vazios aqui na minha simulação. Então, quando eu diminuo o tamanho da malha, né, para 5, por exemplo, eu preciso aumentar a resolução do meu fluido. Então eu venho aqui em fluido, resolution, e eu vou aumentar para 4, vou dobrar. Eu vou ter então mais partículas sendo emitidas e, portanto, um resultado mais agradável. Então, eu já tenho aqui uma boa simulação, tá? Vamos renderizar. Porém, se eu quiser fazer uma simulação hiperrealista, tá? Uma simulação de efeito especial para filme, para série, ou alguma coisa que eu vou imprimir muito grande, vai dar para ver isso com muita clareza, o ideal é que a gente diminua mais o tamanho aqui da malha e aumente mais a quantidade de partícula, tá? Então, dentro de emissores aqui, dentro do Mesher, eu diminuo esse valor, dentro do fluido eu aumento aqui a resolução, tá? E com isso eu vou melhorar a qualidade do meu trabalho. Aqui dentro de Mesher eu posso ainda aumentar a resolução dele, posso passar para quads, tá? Que aí eu não vou ter esses triângulozinhos, eu vou ter malha quadrada certinha, ó. E posso ainda aumentar aqui a resolução de low para low medium. Então eu vou aumentar também a resolução desses polígonos, tá? Tudo isso que eu vou aumentando, tá vendo? Vai me dando maior definição do meu fluido. Muito bem, agora outra coisa que é importante é eu trabalhar um material que valorize esse fluido, né? Então eu já tinha separado aqui o Apple Juice, que é o material que vem na biblioteca do Corona. Vou simplesmente clicar e arrastar ele para cima do meu fluido. Ele fica preto porque é um shader do Corona, mas na hora do render, ó, vai ficar bastante interessante, ó. Então repara que eu já tenho aqui uma qualidade bem legal de simulação, tá? Outra coisa que eu fiz que vai enriquecer esse trabalho é aqui no renderizador, tá? Quando eu vier aqui no Corona, que é o renderizador que eu estou utilizando, isso é eu ligar aqui a opção de Motion Blur para os objetos. Se eu não ligar isso aqui e renderizar, eu vou ter esse efeito aqui, ó. É como se o meu obturador estivesse muito rápido e eu congelo o movimento da água. Embora fique bacana, tá? Às vezes para uma fotografia em macro, uma fotografia em câmera lenta, onde eu consigo ver aqui todas as reentrâncias da água, para efeito de animação, talvez não fique muito realista. Tá vendo? Está tudo muito congelado na tela. Então, uma opção interessante é eu ligar aqui o Enable Objects, tá? Dentro de Corona, Câmera Post Processing, Enable Objects, tá? Então, feito isso, renderizando, é isso aqui que eu vou ter como resultado final. Então já é um resultado bastante agradável e bastante realista. Tá? O ideal, naturalmente, é que você não deixe ali a câmera parada em cima disso aqui, porque em algum momento o espectador pode perceber que é um 3D. Tá? Mas se você usar isso como take, já está bastante bem resolvido. Eu vou continuar minha simulação aqui. Tá? Então você vê que o líquido agora está transbordando ali pela borda da bacia, né? Porque a animação está continuando e o tanque está enchendo, né? Em algum momento isso aqui vai transbordar por completo lá. E vai ficando um pouco mais lento porque você vai tendo cada vez mais partículas para serem simuladas na tela, né? Então eu vou parar por aqui, ó, já tem uma certa quantidade legal de partículas. Ó. E vamos renderizar a nossa cena só para a gente ver o resultado final.
Você vê que demora bem mais tempo, ó, o preparo da cena, porque eu tenho muito mais polígono e muito mais partícula na minha tela. Então, tá lá agora feito, ó. Então tá bastante razoável para um começo. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo tutorial.